Motivo pelo qual muitas pessoas não têm manifestado ou não têm conseguido realizar a sua manifestação com eficiência, e outros que por algum motivo têm se frustrado por não conseguir realizar essa tal manifestação que é tão dita e tão falada hoje em dia nas redes sociais. E hoje eu gostaria de ensinar para vocês os 6 tipos de energia usado para manifestar, na manifestação. E eu sempre tenho dito que é necessário primeiro compreender o que é manifestação, como manifestar, quais são as leis que regem essa manifestação. Tipo, não basta simplesmente chegar, criar, sentir e já está manifestando. Você tem que saber os elementos básicos, os aspectos mais profundos, mais básicos, mais razoáveis que fazem com que uma determinada pessoa consiga manifestar. E esses dias eu trago vídeos aqui no canal que explicam alguns conceitos, leis que ajudam, porque a informação ela é importante. Segundo a própria ciência, o nosso cérebro não consegue lembrar de coisa que ele nunca viu ou ouviu. Então, para que você consiga fazer uma certa coisa, uma certa prática, uma certa atividade, você precisa ter informações adequadas para realizar isso. E não é diferente para quem quer manifestar, ou para quem usa a prática da manifestação, da meditação, e seja lá qual for o tipo de técnica que usa para atrair a sua realidade. E hoje eu quero falar para vocês sobre os 6 tipos de energia usadas na manifestação. Como vocês já sabem, tudo é energia. O campo em que nós vivemos é um campo vibracional e a vibração é exatamente energia. Todos nós estamos conectados, ok? E nós só conseguimos manifestar exatamente por causa da energia. E a manifestação, ela acontece em alguns momentos periódicos, ok? Dependendo do nosso estado emocional. Não em todo momento que nós estamos manifestando. Mas quanto mais você conseguir segurar o sentimento da realidade que você quer atrair, mais rápido será a tua manifestação. Ok. Então, primeiro passo. Para manifestar, você precisa ter uma combinação clara da imaginação dos teus pensamentos com a emoção dos teus sentimentos, ok? O que é sentimento? Sentimento é a interpretação da realidade. No entanto, essa interpretação da realidade vai causar uma emoção em nós. E a interpretação dessa realidade não vai ser da realidade do teu exterior, mas sim da realidade da criação imaginativa que você estará experimentando naquele momento. Então, para criar a realidade que você deseja, você precisa primeiro imobilizar o teu corpo, relaxar a tua mente e atingir um estado de relaxamento profundo que atinge as ondas alfa, que é a onda da criação, ok? Nós não conseguimos criar nas ondas teta ou nas ondas beta. Nós criamos nas ondas alfa e teta. Então, quando você atinge o estado de relaxamento profundo na tua mente, você imobiliza o teu corpo e aí você começa a criar. Quando você está num estado de relaxamento, os esforços do teu cérebro diminuem ao máximo. Então, a conexão entre o teu consciente e o teu subconsciente fica mais flexível. E aí o teu cérebro se torna mais permissível. Então, quando você atinge esse estado, você começa a criar uma realidade imaginativa, aquilo que você gostaria de ser, aquilo que você gostaria de fazer, como você gostaria de falar, como você gostaria de andar, os resultados que você quer em uma determinada área. Você começa a imaginar o teu eu do futuro. Só que não basta simplesmente imaginar. Quando você imagina, você não está criando, não está realmente manifestando, você está criando. Só que você precisa manifestar aquilo que você cria. Então, quando você está pensando, imaginando, você está criando. A manifestação começa quando você consegue sentir a emoção da realização desses pensamentos, dessa imaginação.
é aí que começa a manifestação, porque quem determina a manifestação é a emoção que você sente. E é ali que eu começo falando sobre os tipos de energia, ok? O foco desse vídeo é exatamente isso, os tipos de energia. Na manifestação, existem 6 tipos de energias que elas são usadas na manifestação e elas são muito importantes. E eu vou começar a destacar uma por uma aqui e no final eu vou dizer para vocês o que isso tem a ver com a manifestação. Por que é muito importante ter o conhecimento dessas energias, ok? Eu acho que vocês já viram aquelas imagens budistas ou taoístas de uma pessoa, né, que sentou, dobrou os pés, sentou e existem 6 canais de energia. Uma aqui na testa, outra aqui no peito, depois outra aqui na barriga, e são 6 canais de energia. Ok? Então, esses 6 canais de energias do corpo, elas apontam para 6 tipos de energias corporal. E essas energias são exatamente essenciais. Como o nosso corpo, ele é um disco registrador de energia. Toda a energia, todo o sentimento, toda a emoção que nós sentimos, ele impregna no nosso corpo. Por exemplo, as crenças que nós temos, elas só se tornam crença porque elas foram identificadas com uma carga emocional. Ok? Com uma carga emocional. E essa carga emocional foi impressa no corpo. O corpo é o armazém. Ok? É o lugar onde se armazena todas as energias experimentadas. Tudo que você já viveu, tudo que você já sentiu, experimentou, essa experiência está no teu corpo. E ela só se torna experiência porque o teu corpo conhece a emoção desse sentimento, a emoção desse conhecimento. Quando nós aprendemos alguma coisa, por exemplo, quando nós lemos um livro, nós adquirimos informação dele. Essa informação, ela fica no nosso córtex pré-frontal. E essa informação é simplesmente uma mera filosofia. Ok? Ela se torna uma experiência quando nós conseguimos pegar nessa informação e viver ela. Quando nós vivemos essa informação, por exemplo, nós vamos estudar como fazer um banco. No momento que nós estudamos isso, nós temos essa informação teórica, isso é uma filosofia. Mas quando nós pegamos a informação e fizemos realmente um banco, nós criamos uma experiência. E essa experiência vai criar um sentimento em nós e nós vamos guardar, armazenar esse sentimento no nosso corpo. E quando nós falamos do nosso corpo, nós estamos a falar exatamente também da nossa mente subconsciente, que é o nosso cerebelo, que também é chamado o cérebro do corpo, porque o nosso corpo ele está conectado com o nosso cérebro. Quando nós conseguimos criar a experiência desse conhecimento, quando nós conseguimos sentir a emoção de fazer alguma coisa, essa emoção, ela impregna no corpo por causa do cérebro límbico. O cérebro límbico é o responsável pelas emoções. E quando ele imprime essa emoção no corpo, o corpo passa para o subconsciente. E daqui a pouco, o nosso cérebro captou essa informação, nosso subconsciente captou essa informação e o corpo conhece a emoção da experiência. Por isso é que quando você está no processo da criação, você consegue imaginar a realidade que você quer e de repente você consegue sentir essa realidade como se você já tivesse feito aquilo. O nosso cérebro capta essa emoção e ele experimenta essa emoção. E quando o cérebro capta, a informação que passa pelo cérebro subconsciente é que você já tem aquilo, você já fez aquilo. E o cérebro subconsciente, ele tem uma propriedade, leis. Por isso é que eu tenho dito, antes de você entrar pelo processo de manifestação, você precisa conhecer as leis que regem esse processo de manifestação. O nosso subconsciente ele tem uma propriedade, uma lei que tudo que ele recebe, tudo que ele aceita como verdade, ele começa a executar. Quando você imagina e sente, quando você sente, você está dizendo que você já tem a experiência disso, você tem isso, você possui isso. E quando o cérebro subconsciente recebe essa informação, ele faz de tudo para que aquilo que você está sentindo venha até você. Agora, os 6 tipos de energias. A primeira delas é a energia da respiração. A energia da respiração, ela é usada para a respiração, como o nome já disse, né? Segundo as informações budistas, taoístas e a própria neurociência, a energia, o respirar, a forma como nós respiramos, ela só é possível por uma determinada energia impregnada no nosso tórax. E
Tanto quanto que a própria neurociência, ele explica que a respiração profunda ativa o nervo vago, ou seja, o sistema nervoso autônomo. E esse sistema nervoso autônomo, por sua vez, ativa o sistema parasimpático. E esse sistema parasimpático, quando é ativado, nós entramos em um estado de relaxamento profundo, um estado de calma, serenidade, ok? Esse é o primeiro tipo de energia, que é a energia da respiração, que é usado para respirar. Quando nós respiramos, nós estamos pondo em função essa mesma energia. E segunda é a energia da alimentação. Essa energia da alimentação, ela é usada para o metabolismo, ok? Quando você come, né? Você come e aí você depois entra no processo metabólico. Essa energia da alimentação, ela é usada para o metabolismo, a digestão, né? Ela é impregna aonde? No abdômen. Ela é emprega no abdômen. E terceira, a energia sexual, que com certeza é uma das energias que muitas pessoas têm utilizado muito mal, porque muitos, né, tipo, usam o sexo de forma disturbante, de forma excessivamente incoerente, e não sabem que essa mesma energia do sexo, em certos momentos da vida, ela é essencial para criar a realidade, para criar aquilo que você quer, ok? E segundo a própria neurociência, essa energia pode ser canalizada passando pelos canais de Sushumna, que está exatamente localizada na coluna vertebral. E essa energia tem a capacidade, quando é canalizada, ele passa pelo canal de Sushumna e ativa o nosso subconsciente. Ele atinge o nosso consciente e é capaz de causar um estado profundo de relaxamento no cérebro, ok? E essa energia pode, tipo, aumentar a longevidade e também ajudar na iluminação da própria pessoa, ok? A quarta energia é a energia mental e emocional, e ela está localizada no coração e na mente, propriamente no córtex pré-frontal e no cérebro límbico, e responsável pelas emoções. Essa energia, ela é usada para criar, para questionar, para pensar, para refletir, para sentir, ok? E é muito importante que vocês tenham conhecimento dessas energias, porque no processo da criação manifestivo, essas energias têm um importante papel, e nós já vamos chegar lá. Eu já vou explicar para vocês como isso acontece. A terceira energia é a energia espiritual, e segundo a própria neurociência, ele é localizado aqui na parte superior da cabeça, exatamente nas glândulas pineal, que segundo algumas teorias budistas e taoístas, ela é o canal interceptivo ou canal de comunicação com a energia do universo, ok? A energia ascendental. E a sexta energia é a energia da terra e do ambiente. Essa energia se comunica com o ser humano, com o corpo, a partir dos membros inferiores e superiores, os nossos pés, as nossas mãos, ok? Tanto que algumas teorias também budistas e taoístas acreditam que, tipo, meditar deitado no chão ou andar descalço permite a captação dessa energia, tanto que algumas outras seitas já utilizam essa energia como uma forma de tratamento de inflamações e etc. Agora, a parte interessante é o que essas energias têm a ver com a manifestação. Por que eu trouxe essa energia, esses tipos de energias para vocês? Porque o conhecimento dessa energia é importante. O que acontece? No processo da manifestação, primeira coisa que eu preciso falar para vocês, não é possível criar sem entrar em um estado de relaxamento profundo. O nosso cérebro precisa estar coerente e o nosso coração precisa também estar coerente para que nós possamos criar. E no processo de criação de uma nova realidade, você precisa imobilizar o teu corpo e relaxar o cérebro. E como eu disse, para relaxar o cérebro, a respiração profunda
a respiração profunda, ela relaxa o cérebro. E a respiração está apontada pela primeira energia respiratória. Quando você respira, segundo a própria ciência, 3 vezes profundamente, você ativa o teu sistema parasimpático, né? O sistema autônomo, o nervo autônomo, o sistema nervoso autônomo parasimpático, que é exatamente responsável pelo relaxamento, calma, serenidade do cérebro. E é exatamente nesse estado que você precisa criar. Então, no processo da criação, da manifestação, todas essas energias, tanto a energia respiratória, a energia da alimentação, a energia sexual, a energia mental e emocional, a energia da terra, todas essas energias vão para o cérebro. Existe um processo tão coerente que a própria neurociência explica, é que quando você sai do estado beta para o estado alfa, que é o estado da hipnose, quando o teu cérebro está totalmente relaxado e aberto para criar, a energia toda do corpo, essas todas as energias que é usado para o sexo, orgasmo, respiração, energia usada para o metabolismo, todas essas energias que eu falei que agora ele sobe para o cérebro. E quando ele sobe para o cérebro fica cheio e tão coerente que é como se o próprio coração tivesse dito ao cérebro que agora já é possível criar. E você usa toda essa energia do corpo, você usa ele no cérebro para criar. E quando você consegue sentir a imaginação, consegue sentir a realização da imaginação dos teus pensamentos, da realidade que você está criando dentro de você, quando você consegue sentir que isso já está feito, a mesma energia, ela é descarregada, ela é canalizada e descarregada no coração. E do coração, ela, segundo a própria neurociência, né, que foi... segundo a própria neurociência, essa prática cria um sistema coerente de energia que é como se o coração fosse um tambor, e cada vez que esse tambor cada vez que é batido nele, ele emite uma onda. Acho que todo mundo já viu, né? Quando, por exemplo, nós temos água num tambor e as águas estão totalmente tranquilas, paradas, e de repente você começa a pingar nele gotículas de água nesse tambor. O que acontece? Acontece umas ondas, começa a sair umas ondas do centro onde vai tocar essas gotículas, começa a sair umas ondas muito coerentes, uniformes. Exatamente acontece. E essa energia que ela é descarregada do cérebro para o coração, ela é consequentemente direcionada em várias partes do corpo, e de repente você se torna totalmente eletrizado. E quando você está coerente, quando essas emoções, essas energias estão coerentes dentro de você, a tua neuroplasticidade se equaliza, o teu corpo, os teus genes são ativados, os neurotransmissores do cérebro, eles são ativados, e esses neurotransmissores ativam o neoptídeos, que também é um neurotransmissor, e esse neoptídeo corre pelos canais das veias capilares e entra em comunicação com os genes, e daqui a pouco os teus genes estão entrar em transformação, estão entrar em mutação, em mudança. Os teus genes começam a mudar para quê? Para transformar no teu eu, que tem o resultado que você está criando naquele momento. Então, sempre que você está no processo de criação, os teus genes estão se transformando nessa pessoa que você está criando. Então, é muito importante conhecer esses 6 tipos de energia, porque eles são essenciais para a manifestação. Porque não basta simplesmente você, a manifestação existe e eu quero criar, quero manifestar. Você tem que saber os processos todos que levam a isso. Por exemplo, eu pergunto para você, como você tem criado? Quais são os procedimentos que você faz para criar uma nova realidade? Porque não basta simplesmente imaginar. Não basta simplesmente imaginar. Você tem que sentir. E para você conseguir impregnar a emoção da imaginação no teu subconsciente e fazer com que isso se manifeste até você, você tem que saber qual é o estado mental em que você tem que estar. Porque as pessoas que estão estressadas e eles querem criar assim, não é possível. Não é possível você criar quando você está estressado. Porque quando você está estressado, quando você está irritado, você ativa o sistema nervoso simpático. E esse sistema nervoso simpático, ele
é usado para quem está a fugir, quem está numa batalha, quem está em perigo. Toda essa energia que eu falei aqui agora que sobe para o cérebro, no sistema simpático, essa toda energia ele é direcionado para os membros inferiores, para os pés, para as mãos. Por quê? Porque o sistema simpático ele é o sistema de fuga, o sistema de luta. Ele é ativado quando você está em perigo, quando você está num momento de vida ou morte. E nesse momento os teus membros canalizam toda a energia do teu corpo. O teu cérebro fica sem energia porque você não está num estado mental de pensamento para pensar, para refletir, para criar. Então não existe, até a própria energia do teu cérebro ele parte para os membros inferiores, superiores, porque é um momento para você fugir, correr ou lutar. E há pessoas que estão estressadas, irritadas e eles querem criar. Eles querem manifestar. Não é possível. Para manifestar a tua realidade, você precisa entrar em um estado profundo de relaxamento. Ondas alfas. E eu não quero que esse vídeo se torne muito longo. Eu vou fazer um outro vídeo falando sobre essas ondas alfas, betas, teta, delta, gama. Eu vou explicar para vocês aqui como funciona isso. Então é isso que eu queria explicar para vocês e muito obrigado por me assistirem e deixam nos comentários o que vocês acharam desse vídeo.